Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a Luz da Palavra. Uma boa noite, uma ótima segunda-feira para todos vocês, né? Queria pedir aí, pessoal da rádio, né? Um pouquinho, daqui a pouco vocês estão voltando aí com louvor, daqui uma horinha nós estamos de volta com louvor. Nossa programação para sempre que a gente entra ao vivo, né? Tem bastante novidade na Hebron e ao longo desse mês de abril, nós vamos ver cada vez mais novidade na Hebron, amém? Deixa eu falar o WhatsApp da igreja, rapidinho, para quem quiser anotar, depois vai ficar no Face aí, mas quem está na rádio, né, quiser anotar o WhatsApp da igreja, é o 11 970 13 8161. Quem não conhece ainda o aplicativo da rádio, quem vai ver na transmissão, quem vai ver na retransmissão, enfim, nós temos um aplicativo da rádio, né, que não é de sintonia, mas você baixa o aplicativo do teu celular. Hoje todo mundo usa o celular para tudo, né? Então você baixa o aplicativo lá no teu celular, você vai ouvir toda a programação do Hebron. Toca louvor aí 24 horas por dia. Quando a gente entra ao vivo, interrompe, a gente entra, faz a ministração, acabou, volta para o louvor. O que é legal do aplicativo? Dá para você compartilhar, dá para você salvar, dá para fazer uma série de coisas. A única coisa é que ele é só para o sistema Android. Quem tem iPhone não tem jeito, ele tem que entrar no site lá que é www.radiohebron.com.br. Você vai baixar o aplicativo, vai entrar no site, super tranquilo também. Você consegue mexer no iPhone com ele lá tocando, só a única coisa é que ele não tem a mesma facilidade que tem no caso do aplicativo do sistema Android. Amém? Então quem tem iPhone já está acostumado, sabe que tem algumas limitações por conta de custo, né? Enfim. Mas está lá o aplicativo, é Super 10, convido você a conhecer o aplicativo e divulgar. O que ele é legal? Não consome tanta internet, porque como você está só no áudio, não tem vídeo, então os dados móveis vai consumir muito menor. Então vale a pena para quem está no transporte público, enfim, para quem está na rua, aí vale a pena quem não está no sistema do Wi-Fi. Legal? Deixa eu contar um pouquinho da programação da Hebron para vocês conhecerem. Nós somos uma igreja 100% virtual, né? Nós temos um estúdio aqui, quem quiser estar conosco aqui é sempre muito bem-vindo, cabe aí 50, 60 pessoas tranquilamente, porém nós somos uma igreja totalmente virtual, então toda a programação da Hebron vai para a internet, ou melhor dizendo, fica na internet depois disponível, nós fazemos ao vivo. Então toda a programação, com exceção dos propósitos que nós fazemos pelo WhatsApp, amém? Mas fora isso é tudo feito ao vivo. Então a programação nós temos aí de segunda a sexta-feira a palavra do dia, com a nossa bispa, a Bispa Karen, né, que é a líder da nossa igreja, da Hebron Igreja Apostólica Internacional. Você vai entrar na página e você já vai ver, tem um link aí, tem tudo na página da internet. Aliás, curte aí, curte lá, depois dá para compartilhar também se quiser, enfim. Toda vez que a gente entrar ao vivo, chama para vocês aí. Então você vai lá, de segunda a sexta-feira, das 8h30 até umas 10h30, 11 horas estourando, tem a programação com a Bispa aí, todo dia palavra, que ela traz todo dia uma palavra, ok? Depois nós temos de segunda e quarta-feira, como hoje, a luz da palavra às 19 horas, às 19 às 20. Então uma horinha aí onde nós vamos estudar a Bíblia, lendo ela numa ordem cronológica de acontecimentos, amém? Então a gente começou aí o ano passado em Gênesis, e esse ano já entramos hoje em Segunda Reis. Então uma ordem cronológica, agora nós vamos ver Segunda Reis até dezembro. Poxa, Segunda Reis até dezembro, até dezembro, por quê? Nós vamos ver alguns profetas no meio do caminho aí, profetas que atuaram nessas épocas, né, do livro de Reis. Um profeta estava em Judá, outro estava lá no povo de Israel, enfim, esses profetas todos nós vamos ver os profetas, alguns profetas maiores, como Isaías, por exemplo, e os profetas menores, como Joel, Abacuque, Amós, Osé, Miqueias, por aí vai. Legal? Então eu espero vocês aí toda segunda e quarta-feira, enquanto marcado. Quem perdeu qualquer ministração do A Luz da Palavra, ou até mesmo da Palavra do Dia, está também no Facebook e também no YouTube. O nosso canal do YouTube chama Bispa Karen Hebron. Você vai lá, você vai ter uma playlist, né? O programa Luz da Palavra, a Palavra do Dia, ou o programa Conectados em Cristo. Amém? Então toda a programação você tem lá. Então você vai ter lá a Luz da Palavra, a Palavra do Dia, Famílias Conectadas em Cristo. E agora nós temos outras duas programações que começaram agora, que eu vou falar para vocês aí o que é. Nós começamos um propósito das mulheres, toda quarta-feira às 15 horas você tem Mulheres Transformadas, então tá lá também no YouTube. A gente faz ao vivo às 15 horas, depois vai para o YouTube. E de sexta-feira às 20 horas, às 8 horas da noite, nós temos os Homens Transformados. Então nós estamos aí, vamos para a terceira semana agora, são 12, né, sexta-feiras. Então eu espero todos vocês, nós temos encontro marcado. Essa é a programação de segunda a sexta-feira. E domingo, todo domingo, às 8 horas, às 10 horas da manhã, nós temos o culto da família. Então essa é a programação da Hebron, pessoal, a igreja virtual. Nós estamos vivendo um tempo aí, aliás, onde a igreja virtual,
aquilo que o senhor tinha dado, né, o projeto para o bispo aí há 5 anos atrás, era sonho até antes, né? Mas a Hebron tem um pouco mais de 5 anos aí, e aquilo que era projeto lá atrás, nós estamos vendo hoje concretizando aí, cada vez mais se fortificando, né, se consolidando. Por quê? Nós estamos vendo a situação do país aí, a igreja virtual vai chegar na tua casa a despeito de, né, nessa pandemia aí, ou epidemia, como queiram, chegando ou não chegando, nós estamos chegando na tua casa a partir da hora que você tiver internet. E aliás, acrescentando aí, eu vi o governo está pedindo aí, não sei se vai ser liberado, né, para a Anatel, em função de alguns serviços, para que aumente a quantidade e a velocidade de internet para muita gente aí. Até porque, para que as pessoas vão ficar isoladas dentro de casa, vão precisar trabalhar, muita gente vai trabalhar de casa, home office, coisa e tal, e nós também da igreja, para nós também é uma grande vantagem, porque a pessoa que está em casa vai ter uma melhor qualidade de internet para assistir a programação. Então, glória a Deus, não estou falando que eu prefiro que seja dessa forma, mas o que a gente prefere é que essa pandemia seja resolvida, e para isso nós estamos orando, estamos clamando, mas, estando em casa, nós temos a internet aí para que você possa ver toda a programação da Hebron. Legal, pessoal? Então nós somos uma igreja 100% virtual, mas nada impede de você estar aqui. Olha, o detalhe tem que avisar, porque nós não ficamos com o estúdio aberto, né? Você vem e vai assistir aqui ao vivo. Nós temos gente aqui hoje, inclusive o Everton aí. Aliás, deixa eu falar boa noite para ele aí. Boa noite, Everton, com muita alegria. Everton está aqui. O bispão, como de costume, o bispo Fábio, né? Boa noite. Glória a Deus, boa noite com muita amor e alegria. Glória a Deus, o bispão está aí, sempre na retaguarda me ajudando. Glória a Deus pela vida dele. Eu vi que está aí também o Marcelo Galinari, boa noite com muita alegria. Um abração para o Maurício, para todo o pessoal. O Maurício está em Salesópolis, não sei se ele vai conseguir ouvir aí, participar, né? André Nascimento, boa noite com muita alegria. Eliane, né? Claudine, né? Eliane, Claudinei e Carolzinha. Boa noite com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu queria pedir para vocês, antes de mais nada, que você já vá abrindo sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 1, que é o que nós vamos começar hoje. Então, pessoal, falando da Hebron, então essa é a programação da Hebron. Nós começamos, eu queria só alertar para vocês, nós temos propósito da família todo mês, nós tivemos, inclusive, que você fechou sexta-feira, propósito da família, temos relógio de oração. Quem tiver dúvida sobre a programação da Hebron, os propósitos, programação eu já passei para vocês o que é durante a semana, né? Mas quem quiser participar dos propósitos, são feitos pelo WhatsApp, que é quase que um culto feito pelo WhatsApp, são propósitos extraordinários. Chama no WhatsApp da igreja aí no 11 97013 8161, né, 011, e aí eu vou estar explicando para vocês. Nós temos aí o propósito da família, tem o propósito do Salmo que começa quarta-feira, então não se esqueça, amanhã a gente já manda o link para quem está cadastrado na lista de contatos da igreja, vai todo o link para vocês estarem entrando, né? Então, quem quiser participar, amanhã vai receber o link. Quem está acostumado, a mim vai receber o link. Se por acaso também não recebeu, entre em contato amanhã no finalzinho da tarde, vai estar recebendo o link. Esse propósito são 3 dias apenas. É o propósito do Salmo. É um dos propósitos que não tem um horário específico. Então, você vai receber o áudio 6 horas da manhã, vai estar disponível lá no grupo. Você pode ouvir na hora do serviço, enfim. Até o meio-dia você vai ouvir que é o áudio do Salmo na parte da manhã. Meio-dia, né, a bispa está colocando outro Salmo, eu coloco pela manhã. E depois às 18 horas o bispo Fábio está colocando também o salmo novamente às 18 horas. Então você vai ver na hora de dormir, enfim. Então você tem a leitura aí e meditar no salmo 3 vezes ao dia. Começa quarta-feira, então não fique de fora. Não recebeu o link, entre em contato com a gente. Amém? Eu nunca participei, quero participar, quero que me explique. Pode chamar no WhatsApp da igreja, quem tiver algum particular também fica à vontade, não tem problema nenhum. Chame, a gente vai explicar para vocês como é que é. Ok? E a semana que vem nós temos um propósito, como esse mês é um mês comprido, um pouco mais, né, de semanas comerciais, nós vamos ter um propósito também da situação financeira. Não é todo mês que tem, então convido você também a ficar alerta semana que vem, quarta, quinta e sexta novamente. Legal, pessoal? Glória a Deus. Então eu vou ler boa noite para quem apareceu para mim aí, acho que não aparece mais ninguém aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não aparece mais ninguém para mim. Sintam-se todos abraçados aí, eu não consigo depois e dando boa noite para quem vai entrando, até para a gente não perder o raciocínio. Deixa eu só comentar com vocês, antes de a gente orar. Nós terminamos na quarta-feira passada, nós terminamos o livro de 1 Reis. No último dia, que foi na quarta-feira, nós estudamos o capítulo 22, e depois eu fiz um resumo de todo o livro de 1 Reis. Vai ter livro que dá para fazer, e tem livro que não dá para fazer, porque vai perder muito tempo.
Se você pega um livro, por exemplo, de Isaías, com mais de 60 capítulos, eu não sei se convém de fazer o resumo ou não, aí lá a gente vai ver mais para frente. Mas eu não sei se vai dar tempo, pela grade do ano, tá? Mas esses livros menores aí, até 20 capítulos aí, eu fiz todos eles e fiz os anteriores o ano passado, tá? Como agora nós vamos ter profetas no meio do caminho, eu não sei se eu consegui fazer isso aí, não prometo. Mas o que eu queria pedir para você que começou ou está vendo hoje pela primeira vez, veja depois, né, o de quarta-feira, que você vai pegar o resumo de todo o livro de Primeira Reis, e você fica mais ou menos em dia, depois você vai ver com calma cada capítulo que foi ministrado. Normalmente 1 ou 2 capítulos, um dia ou outro que nós conseguimos ministrar 3 capítulos, mas normalmente 1 ou 2 capítulos aí você consegue por programa. Então eu convido você a olhar lá e ficar atento, amém? Já falei demais, bora orar e bora começar em nome de Jesus. Então inclui sua cabeça um minutinho, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor, né, nos visite poderosamente nessa noite, com essa palavra que vai ser ministrada nesse estudo maravilhoso, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade. Senhor, nos capacita nessa noite, abre nosso entendimento para receber essa palavra, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, tira toda a comichão dos nossos ouvidos, Pai. Tira, Pai, toda a sonolência, todo o cansaço, Pai, toda a apostasia caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que possamos entrar na Tua presença, Pai, limpos de mão, puros de coração, Pai, os pecados perdoados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Pai, em nome de Jesus, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Deus, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Senhor, através dessa programação, na minha vida, na vida dos Teus servos, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, assim, nós vimos aí, então, o capítulo, todo o livro de 1 Reis. O que é importante? Por que eu estou falando para você ver ou de quarta-feira, ver também o capítulo 12, no dia que eu ministrei, não recordo agora mais que dia que foi, mas você entra lá na playlist e tem a data certinha. Capítulo 12, por quê? Capítulo 12 acaba o reinado de Salomão, e aí acaba ali tinha um período de dinastia e monarquia, e aí houve o quê? Houve divisão das tribos. Então é importante para você entender o que nós vamos ver daqui até o final do ano. Então nós já estamos ministrando, inclusive, já mais de uma semana, né, uns 15 dias, 2 reinos, ou seja, o reino do norte com o reino de Israel e depois o reino de Judá, né, que é o reino do sul com Judá, né, e Benjamim, as 2 tribos que ficavam do lado de cá. Então o que é importante? Você saber essa divisão para que você possa entender tudo que vai ser ministrado daqui até o final do ano. Legal? E outra, toda vez que você vê um profeta falando alguma situação ou acontecer alguma coisa, você sabe do que se refere. É importante? Por quê? Se você for analisar, nós tivemos um cativeiro assírio, onde foi só o povo de Israel, e depois nós tivemos um cativeiro de Judá, onde foi quem? Onde foi a Babilônia. Então você precisa ter noção de tudo isso. Ok, pessoal? Deixa eu pegar aqui que eu já estou transpirando bem. Então a gente precisa entender essa parte aí. Então nós vimos isso aí no capítulo 12, né? Eu expliquei bem, praticamente um programa inteiro sobre um capítulo só, se eu não me engano, não recordo agora, né? Falando sobre tudo isso. E agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver uma outra parte, né? Onde nós vamos ver o quê? Depois no dia 22 eu falei sobre isso. E agora nós vamos ver, falamos sobre Acabe, sobre Jezabel, e continuar aqui, até vai acabar com essa história de Acabe e Jezabel, começa um outro período. Amém? Então vamos lá, capítulo 1 de 1 Reis. Bom, o livro de 2 Reis, como eu falei para vocês, é um livro da história dos reis de Judá e de Israel. Não muda nada tanto o primeiro livro como o segundo livro, só que uma continuação da história iniciada em 1 Reis, então continua. Tem os livros antigos aí, não tinha essa divisão, tá? Só para vocês entenderem. Então o livro continua a mesma história e relata a história do reino de Israel e reino de Judá. Está aí a importância de você saber a diferença. A autoria do livro de Reis é desconhecida, embora seja atribuída, né, pela tradição judaica ao profeta Jeremias. Tá? Então, segundo os estudos, né, o pessoal antigo lá, os judeus, né, a tradição judaica, diz que foi o profeta Jeremias, mas não tem nada definido. A primeira parte do livro vai narrar o ministério do profeta Eliseu, a ascensão do profeta Eliseu, todas as coisas que ele enfrentou. A gente viu isso um pouquinho nos últimos capítulos aí de 1 Reis. Depois a segunda parte narra o declínio, né, do reino
de Israel, o reino do norte. Olha que interessante. Segunda parte, né, de Segunda Reis é quando realmente o reino do norte houve todo o cativeiro lá assírio com o reino do norte. Então você vê que a Bíblia fala que essa segunda parte é só com o reino do norte, com o reino de Israel. O reino de Judá ainda persiste, pagando tributo e coisa e tal, ainda consegue perdurar por quase 100 anos. Amém? Terceira parte narra a sobrevivência do reino de Judá, que resistiu, ficando apenas um reino, ou seja, somente o reino de Judá. Olha que interessante aí, né? Ficou só o reino de Judá, o reino de Israel praticamente, não vou dizer que foi dizimado, mas eles foram totalmente dispersos por todos os povos lá naquela época. Amém? Então o capítulo 1 fala sobre Acasias e o profeta Elias. Vamos lá, versículo 1 até o 4. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Caiu Acasias pelas grades do quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebub, Deus de Ecrom. Veja que ele não pede para consultar os deuses de Israel, ele pede para consultar o Deus Baal-zebub lá. Lembra dos Baal da vida? Cada lugar, cada região tinha um Baal, né? Um Baal não sei o que, outro Baal não sei o que, lá no caso aqui Baal-zebub, né? Deus de Ecrom. E se sararei dessa doença. Então ele pede para consultar se ele iria sarar ou não dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subisse não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. Então veja que aqui o rei aqui manda consultar, né? Ficou, adoeceu, caiu lá, adoeceu, e mandou os mensageiros consultar os deuses de Baal. Só que o Senhor imediatamente mandou Elias lá, falou: não tem Deus em Israel para você consultar os deuses de Ecrom? Falou: tá bom, só que é o seguinte, essa doença aí, você vai morrer dessa cama, você subir dessa cama, você não vai descer, vai morrer nessa situação. Então, uma palavra que não agradou muito o rei, né? Acasias era filho de Acabe, não fez nada diferente do pai, né? A idolatria prevaleceu, da mesma forma que Acabe tinha sido. Acasias também não era diferente, né? Continuou com a idolatria muito fortemente. Como o mensageiro que foi a Ecrom voltou muito rápido, porque veja só, aqui ele mandou, o mensageiro tinha que viajar, estava um pouco distante, e o mensageiro voltou muito rápido. Por quê? O mensageiro encontrou o profeta Elias, que eu acabei de ler para vocês, então ele volta com a mensagem muito rápida, né? Ecrom era uma cidade famosa, inclusive pela prática de adivinhação. O rei questionou, e logo, como que o cara voltou tão rápido aí? Logo foi informado sobre tudo que o profeta havia falado a respeito dele. Então quis saber quem era esse profeta. E pela descrição ele identificou que se tratava do profeta Elias, o tesbita. Então quando o mensageiro começou a explicar: olha, o cara era assim, 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 ele falou: já sei quem que é. Para falar isso só podia ser Elias, o tesbita, né? E aí aparece Elias e os 3 capitães. Vamos ler lá do versículo 9 ao 10. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois estava assentado no cimo do monte, e disse-lhe o capitão: homem do Deus, o rei diz: desce. E Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Olha aqui o que acontece. O rei mandou os capitães ir lá tirar satisfação com Elias, trazer Elias para que ele pudesse matar Elias. Olha só o que acontece. E quando ele chega lá, fala: eu sou homem de Deus. Não, eu não sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e o capitão e seus homens. E ali consumiu imediatamente todos eles. Acasias queria que trouxesse Elias à força, como se isso fosse mudar a vontade de Deus, né? Quando Deus dá uma ordem, você pode fazer, pode pular, você só vai retardar, né, no máximo, mas é plano de Deus e você vai ver que aquilo vai se cumprir, né? Com a morte dos soldados, o que o rei fez? Enviou outros soldados, mais uma vez foram consumidos, pela segunda vez foram consumidos, chegou lá mais 50, mais 50 foi consumido. O rei mandou o terceiro grupo. Este então clamou ao profeta, quer dizer, já foi 50, morreu, 50 morreu, chegou o terceiro grupo: pelo amor de Deus, profeta,
Eu não tenho culpa com esse B.O. aí não, eu sou simplesmente um mensageiro. Foi mais ou menos o que eles falaram aí, né? Não fosse pedir ao profeta que eles não fossem consumidos como foram os anteriores. Talvez quisesse dizer ao profeta que estavam apenas cumprindo ordens, caso contrário não faria tal coisa. Então, para poupar a vida dele, ele falou: olha, eu só vim aqui cumprir ordem, pelo amor de Deus, não consome a gente não, que já foram 100 homens aí, né? Eu também não quero ser consumido. Então o anjo deu ordem a Elias que descesse com o capitão até o rei Acasias. Olha só, o cara deu sorte esse capitão aqui, né? Porque o profeta desceu com ele e ouviu o clamor dele, né, o Senhor. E falou diretamente ao rei, que já tinha mandado pelo mensageiro, confirmando que ele morreria. Você imagina? Olha, Elias, eu vou falar assim, esse cara era porreta, né? Porque ele chegou lá e falou assim: bom, tá aqui, eu estou na sua frente, eu vim dizer aquilo que os seus mensageiros estão indo lá me buscar para falar o quê? Para tirar a satisfação? Pois é, estou aqui confirmando, você vai morrer e pronto, acabou. E vai até lá e conta para o cara vai morrer. Você imagina falar isso na frente do rei. Bom, para quem já tinha enfrentado Acabe, talvez o resto era moleza, o filho dele talvez fosse moleza, né? Então vamos lá, a morte de Acasias, vamos lá do versículo 17 ao 18. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias, aos que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então olha que interessante aqui, como ele não tinha filhos, o que aconteceu? O irmão dele assumiu o lugar dele. Então continuava sendo filho de Acabe, mas um irmão e não filho, porque lá pela lógica era o primogênito e depois ia os primogênitos pela frente. Você viu o quanto é importante quando a gente fala sobre a bênção da primogenitura? Nós ministramos agora no propósito da família, acho que não lembro se no penúltimo áudio, no último eu falei sobre a bênção da primogenitura. No último, que Jacó deposita sobre a vida dos filhos, né? A bênção da primogenitura sobre os netos. Olha o quanto é importante. O camarada que recebia essa primogenitura, ele ia passando para o filho, para o próximo. Veja que aqui só assumiu o irmão, porque o camarada não tinha mais filho. Olha como que era interessante, não? Quando a gente fala da bênção da primogenitura, a gente ministra no domingo, olha, recebeu a bênção da primogenitura. As pessoas às vezes, sabe, acham que está recebendo uma bênção qualquer. Negativo. É uma bênção muito importante. Tanto é que naquela época, o cara que recebia a bênção da primogenitura, ele tinha porção dobrada de tudo. Então tudo aquilo que era dos bens, do pai, da família, ele tinha porção dobrada. Olha que interessante. E mais, ele respondia na ausência do pai. Então, quer dizer, o pai morreu, é ele que responde. Todo mundo deve satisfação para ele. Olha o quanto era importante a bênção da primogenitura. Então quando a gente fala, sabe o que é importante isso aí. Não ter filho, né, que assumisse no trono, então significava então que acabaria a dinastia desse camarada. A dinastia dele morreu, não tem filho para assumir. Então continua a monarquia, continua com o rei, mas a dinastia da parte desse camarada não houve. Por quê? Porque assumiu o irmão dele. Vocês entendem essa parte de dinastia, monarquia? É monarquia, estamos lá, um rei. Dinastia vai vindo de pai para filho. Nesse caso aqui parou. Não tem mais dinastia, por quê? Porque assumiu o irmão dele. Então não continua continua a mesma linhagem do pai, mas não dele, que seria o próximo filho dele. Ok? Está entendido? A maioria aprendeu na escola, mas vale a pena, né? Capítulo 2. Eliseu é sucessor de Elias. Agora começa, né, a aparecer Elias já num outro formato, agora um pouco mais a fundo aí, porque ele vai sair Elias da história e entra Eliseu ali. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram para Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando por sobre a sua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Eu também já estou sabendo, fica tranquilo aí, que eu já estou fica quieto aí que eu estou sabendo. Não sei se era, provavelmente não é notícia que agradava a Eliseu, né? Acho que Eliseu estava vendo tanto de problema que Elias estava enfrentando, pelo menos esse cara foi embora, agora sou eu sozinho. E isso eu posso falar por experiência, né? Às vezes eu e o bispo Fábio, a gente brinca muito aqui, porque hoje, glória a Deus, nós temos a vida da bispa aí, que, né, todo o rojão, né, toda a carga, o anjo da igreja, né, toda a carga maior
logicamente, evidentemente, que vai para ela. Então, para nós é um pouco mais leve. Então, aqui para Eliseu, por enquanto, ainda estava meio que leve, né? Agora, na hora que a carruagem passa e leva Elias, aí ele tem que se virar sozinho, né? Após esse ocorrido, novamente, Elias pede para que Eliseu ficasse, que ele iria agora até Jericó. Então, você vê que ele está fazendo, cumprindo algumas determinações. Foi para Betel. Lembra Dan e Betel, as capitais de Samaria, capital religiosa? Estão lembrados? Quando eu falei do Reino do Norte e Reino do Sul? Reino do Sul, vamos lá, vamos revisar de novo. Reino do Sul, Jerusalém, capital política e religiosa, certo? Aí nós pegamos o Reino do Norte, capital política, Samaria, como se fosse Brasília lá, vamos lá, capital Samaria, caso Brasília. Agora, capitais religiosas, aí tem as outras capitais, que eram o quê? Dan e Betel, ok? Então, após o ocorrido, Elias agora estava indo para Jericó e pediu para que Eliseu ficasse. E Eliseu recusou-se a ficar como antes já tinha feito, e foi com Elias. E a história se repetiu sobre o que aconteceria com Elias, né? Quer dizer, novamente o povo vem contar para ele aquilo que já ia acontecer com Elias, como se ele não soubesse. Quer dizer, acho que ele já estava de saco cheio. Já estou sabendo que ele vai, tem mais algum sinal para vir aí, né? Uma terceira vez Elias pede para que Eliseu fique, mas ele se recusa e vai novamente com Elias. Foram com ele ainda 50 homens dos seus discípulos e pararam a certa distância deles, pois estavam parados diante do Jordão. Então, quando chegou diante do Jordão, e agora vamos fazer o quê? Precisamos passar para o lado de lá, né? Elias então tomou seu manto e enrolou e feriu as águas, que se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco, ou seja, passaram com o pé seco lá no Jordão, lembrando que Josué tinha feito tudo isso, estão lembrados? Passou lá no Jordão, né, os sacerdotes ficaram ali, os levitas ficaram no meio para todo o povo passar, colocaram 12 pedras lá, representando cada tribo, estão lembrados? Quando a gente estudou Josué lá no ano passado? Pois bem, esta passagem aqui mostra claramente que o Senhor havia confirmado com mais de uma vez com os seus servos o que faria com Elias. Então, veja que para Eliseu não tinha novidade nenhuma. Cada vez mais as pessoas estavam contando para Eliseu aquilo que ia acontecer com Elias, né? Não tinha novidade nenhuma. O ministério de Eliseu durou aproximadamente 50 anos e ele profetizou durante os reinados de Acabe, quer dizer, não pegou, né, moleza, Acabe, Acásias, Jorão, Jeú, Jeoacás e Joás no reino do norte. Foi tudo que ele enfrentou. Veja que não era com o povo de Judá, o reino do norte, porque o reino do norte era o mais contaminado. Por quê? Porque tinha as duas capitais políticas lá onde eles pegavam cultos a Baal. Você vê que o camarada agora estava buscando em Ecrom para saber se ele ia morrer ou não, sendo que não buscou nem profeta em Israel. Então você vê que a contaminação era grande. E aqui o profeta enfrentou justamente com o povo do reino de Israel. Para alcançar a continuidade do ministério de Elias, Eliseu precisou ser perseverante em 3 ocasiões: em Betel, em Jericó e no Jordão, onde ele não desistiu e não parou. Então ele teve que falar, Elias falou para ele: não vai, eu vou, fica aqui, eu vou junto. Quer dizer, ele teve que ser perseverante. E esse é um papel do sacerdote, né? Ele tem que ser perseverante, ele sabe que tem que executar o chamado dele. E ele queria ficar o máximo de tempo possível com Elias, até porque estava aprendendo muita coisa, ainda mais sabendo que o camarada ia ser recolhido a qualquer instante. Acho que ele falou: o máximo que eu puder aprender, vai que amanhã acontece uma situação que eu não sei. Tanto que a primeira coisa que ele vai fazer é justamente o último milagre que Elias faz. Então, sinal que se não tivesse com que ele aprender, né? Elias é elevado ao céu, o título. Vamos ler do versículo 9 até o 14, que diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Ó, tá vendo? O camarada estava aprendendo tudo que ele podia, mas agora ainda Elias dá uma última oportunidade para que ele pedisse alguma coisa que ele queria antes que Elias fosse tirado dele, antes que partisse, né? Disse Eliseu: peço que te peça-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. O camarada não pediu nada fácil, só queria a porção dobrada do espírito. Vamos dar uma paradinha aqui. O que ele estava pedindo a porção dobrada? A bênção da primogenitura. Olha lá. Então o Senhor estava tratando comigo isso no dia que eu estava estudando. Já ministrei essa passagem várias vezes, eu não tinha me atentado nesse detalhe. E o Senhor falou comigo claramente que aqui é a bênção da primogenitura. Ele está pedindo a porção dobrada de tudo. O que o primogênito tem? Porção dobrada. Então tudo aquilo que
os irmãos tinham, ele tinha o dobro. Então tudo aquilo que Elias tinha seria o dobro sobre a vida dele. Logicamente, precisamos entender que aqui o que Eliseu estava pedindo não era bens materiais, nada disso, né? Essa bobagem aí, não tem nada disso, mas está pedindo porção dobrada do Espírito. Amém? Tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes, todavia, se me veres quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo ele andando e falando, eis que o carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu um redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes, o que era comum naquela época, né? O cara, quando sentia uma dor, coisa tal, rasgava-se as vestes lá, como condolência, como dor, né? Sentimento, enfim. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se o pôs sob a borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Elias passou. Então veja aqui que a primeira coisa que ele vai fazer, ele tem que voltar ao Jordão. E ele usa exatamente o último milagre que Elias fez. E usa o mesmo manto, que o manto ficou. Ele pegou o manto, foi lá, aquilo que ele tinha visto. Olha que é importante aprender com o mestre, né? Não é aquilo que o mestre mandou, não, aquilo que ele aprendeu. E a gente fala o quanto é importante você estar colado no sacerdote. Hoje, infelizmente, as pessoas não dão importância. E eu posso falar para você, porque eu também pelejei muito no começo para entender o que era caminhar do lado da bispa, caminhar ao lado de um sacerdote. E hoje eu sei o quanto isso me formou, me capacitou. Eu sei que estou longe, né? Tem muita coisa ainda para aprender, mas uma coisa eu falo para vocês: esse andar do lado da bispa, ver os milagres que ela foi usada como instrumento, me capacitou muito. Então tudo que hoje, né, que eu faço, boa parte, eu diria quase 100%, é fruto daquilo que eu vi a bispa fazendo. E o meu derramar nas escrituras, a pessoa fala: ah, bispo é mestre, isso e aquilo. O meu derramar é o que eu vejo ela se derramando, para buscar pelas vidas, para estudar pelo ministério, para trazer uma palavra para a igreja. Então eu aprendi com ela disciplina, com ela. Meu Deus tem prioridade, meu Deus tem o melhor, e é isso que eu busco quando eu vou estudar. Da mesma forma que eu aprendi com ela, entregar o meu melhor, me derramar o máximo. Então é extraordinário. Você vê que aqui Eliseu, imediatamente, tudo aquilo que ele aprendeu com Elias, pelo tempo que andou, ele já começou a praticar. Então isso é muito importante. Embora Eliseu tenha feito mais milagres do que Elias, o que ele pediu foi porção dobrada do Espírito, e não bens ou fazer mais milagres. Então isso a gente precisa entender. Não é porque ele fez mais milagres que foi porque ele pediu tudo isso. Ele queria porção dobrada do Espírito, ele queria sabedoria para lidar com o que ele ia enfrentar pela frente, né? 50 anos, e o cara administrando naquela época onde os reis não faziam, a grande maioria não fazia o que era reto, e ainda mais em Israel, que nenhum fez o que era reto. O melhorzinho foi Jeú, porque foi lá e exterminou, né, os dois reis, mas logo na sequência também se contaminou. Então foi o melhorzinho, mas todos os reis, nenhum deles de Israel, fizeram o que era reto diante do Senhor. Foram maus. Então por aí você imagina o que Elias enfrentou, né? É fácil ser o profeta quando todo mundo sopra ao contrário, quando ninguém quer obedecer. Misericórdia, né? Elias deixa claro que dura coisa tinha pedido Eliseu, pois estaria ele disposto a pagar o preço que uma unção iria requerer dele. Aí é aquela velha história, né? E o preço, né? As pessoas querem estar no lugar da bispa, querem estar no lugar do sacerdote, mas não quer pagar o preço de estar. E Eliseu pagou esse preço, viu? Não foi fácil, né, o tempo dele como profeta, mas ele sabia o que ele estava pedindo e viu, ele sentiu na pele, né? Os discípulos dos profetas procuram Elias, vamos ver lá, porque até então não acharam o corpo. Os discípulos queriam saber, cadê, onde estava Elias, onde está o corpo de Elias, né? Vamos ler do 15 ao 16 aí, 2 versículos. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em alguma dos vales. Porém, eles respondeu: não os envieis.
E aí eles começaram a insistir aí com ele, né? Então o que acontece? Eles queriam procurar o corpo de Elias, né? Para aqueles homens que não viram o que Eliseu viu, eles queriam dar um enterro digno para o profeta do tamanho, né, do que foi Elias, né? Os discípulos queriam procurar Elias de qualquer jeito. E após insistência, né, por várias vezes com Eliseu autorizou. Porém, por 3 dias só procuraram e não acharam, e assim voltaram até Jericó. E Eliseu os advertiu que tinham avisado para que não fossem. Então Eliseu falou: vocês querem ir, tudo bem, então vão, só que procura por 3 dias aí. Eles foram 3 dias, voltaram e não acharam nada, né? Ele falou: eu avisei para vocês não irem, né? Ele tinha visto algo que os discípulos não tinham visto, mas se o Espírito Santo de Deus estava agora sobre a vida do profeta, o que eles tinham que fazer? Obedecer, né? Fala sério. Eliseu torna saudável as águas de Jericó. Vamos lá, versículo 19 até o 22. Já ministrei esse milagre aqui, interessante também. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Lembrando que Jericó, na época que foi destruída lá, lembra? Quando o povo atravessou o Jordão, você vê que está falando do Jordão e Jericó. Presta atenção que a história, as cidades não saíram de um lugar para outro. Jericó continuava sendo o mesmo lugar, só que o Josué tinha falado que lá, se alguém edificasse ia morrer. Eu contei para vocês aí um rei que tentou edificar lá, o rei mandou um camarada edificar, o cara foi colocar edificar lá, morreu o primogênito. Ele continuou, morreu o mais novo da casa. E aí o cara, ops, para aí, né? Só que a cidade de Jericó é uma cidade boa, né? Tanto é que uma das primeiras cidades a ser enfrentadas, tamanha a fortaleza que era, e Deus precisava mostrar que Deus é Deus. Aliás, é uma das coisas que o Senhor revelou, não está escrito, né? E eu estava até comentando com a Bíblia outro dia, quando o Senhor revelou isso, né? Que ali tinha um fundamento, o povo precisava entender quem era o Deus de Israel, né? E foi Jericó a primeira, que era mais fortificada. E aí passou o Jordão justamente ali. Poderia ter passado em vários outros lugares. Esse era o meu questionamento na época. Por que não passa por outros lugares? Quando eu comecei a estudar essa história há tempos atrás. Então eu queria saber, né? Por que não passou em outro lugar? Se você olhar geograficamente, tinha outros lugares para passar. A mesma coisa lá no Mar Vermelho, podia ter passado lá por cima, em terra seca e coisa e tal, mas enfrentar os filisteus. O povo estava saindo como escravo, não sabia lutar, não tinha nada disso. Os filisteus já estavam avançados com tudo isso. E fora o milagre que o Senhor fez, o povo passaria o Mar Vermelho. Então, tudo tem um propósito de Deus. Então, o que acontece? Aqui, o que acontece? Eles queriam, a terra era uma terra boa, né? Porém a água não era uma água que ela não era saudável. Então o que adiantava? A água naquela época era ouro, mas uma água que fosse potável, que fosse poder usar para plantação, para comer, coisa e tal. Então não adiantava nada. E aí ele vai lá e faz um ato profético justamente na fonte e derrama o sal, que é sinônimo de aliança, né? de perpetuidade, porque naquela época, lembra que eu já falei sobre sal da terra e coisa e tal para vocês? Eu ministrei isso o ano passado também. E o que acontece? Naquela época não tinha geladeira, o sal era oriundo de falar da aliança, porque ele permanecia a carne, segurava os alimentos por muito mais dias, né? Amém? Então o primeiro milagre de Eliseu foi extremamente simbólico, mas agora ele tornaria aquelas águas estéril em águas potáveis, acabando com a morte naquela cidade gerada pela falta de água. Por quê? Tinha água, mas não era potável, então não adiantava nada. Isso é uma cidade maravilhosa, mas virava como se fosse um mausoléu que não servia para nada, né? O que adiantava ter uma cidade com essa água se não fosse potável? Então, com o sal purificou as águas, o sal era o sinal da aliança com Deus. Então, se você tiver dúvida, você vê lá em Levítico, capítulo 2, versículo 13, fala sobre essa passagem, amém? Agora uma passagem interessante que de vez em quando eu brinco com o povo aí, que é os rapazinhos zombam de Eliseu. Vamos lá, 23 a 25. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele e diziam-lhe: sobe calvo, virando-se ele para trás, viu-os, amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram no bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou
para Samaria. Então ele estava lá em Betel, cidade religiosa, e voltou para a capital política lá. E veja aqui que o pessoal estava zombando dele lá, chamando ele de Cal. Então eu brinco com o pessoal, falo, olha que você fala comigo aí, que eu vou chamar as ursas, essas ursas que eu brinco com algumas pessoas aí. Amém? Os jovens que insultaram ele, Eliseu, eram de Betel, o mesmo local onde Jeroboão construiu seus bezerros de ouro. Estou lembrado? Jeroboão que foi o primeiro rei, logo depois que houve a divisão das tribos, o primeiro rei que ficou com o povo de Israel, Jeroboão, e ele fez os altares em Dan e Betel. Então foi o primeiro aí. Esse povo, esses jovens eram de lá. Mas ali mesmo Elias deixou uma oferta, né, uma forte escola de profetas do Senhor, justamente ali, né? E esse pano de fundo pode indicar que havia uma tensão religiosa naquele lugar, o que o insulto seria intencional pelo fato de eles estarem adorando a Baal e Elias ter deixado uma forte escola lá falando, né, justamente do Deus de Israel. Alguns historiadores, algumas pessoas que comentam sobre esse assunto, se você for buscar, afirmam que Eliseu estava com a cabeça coberta, conforme era costume no Oriente Próximo, naquela época lá. Por isso aquela zombaria não representava apenas uma atitude infantil, mas uma afronta ao povo, ao chefe dos filhos dos profetas e ao próprio Deus. Então, alguns historiadores dizem que ele não estaria com a cabeça descoberta, estavam chamando ele de careca por causa disso. Estavam zombando dele, que o intuito era esse mesmo, por sabiam bem que ele era e que a afronta não era só ele, e sim também a Deus. Amém? Isso é estudo, não dá para a gente afirmar com certeza. Mas o Senhor não tolerou essa blasfêmia contra ele por meio de menosprezo à partida de Elias, ou do abuso contra o seu profeta, e foi chamado para tão importante missão no crítico histórico, né, de Israel, que Israel se encontrava. Então Deus não permitiu. Primeiro falar de Elias, que fez o que fez, né, um homem que deixou uma história maravilhosa, e depois ainda falar sobre Deus, era afronta ao Deus mesmo, né? Ainda mais Eliseu, que agora estava pegando o povo numa situação muito crítica aí. Então Deus foi lá e puniu, ele clamou e o Senhor imediatamente mandou as ursas lá. Vamos ver que Eliseu fez morada no Monte Carmelo, né? Nós vimos aí no capítulo 4, né? Vamos ver no capítulo 4, versículo 25. E também em Samaria. Então você vai ver que ele fica tempos em um lugar, no Monte Carmelo, e também em Samaria, até porque quando a gente vê lá com o Sunamita, que ela vai até atrás do profeta, ele está justamente no Monte Carmelo. Então só para vocês lembrarem aí. Capítulo 3, acho que dá tempo aí, né? Vamos lá, capítulo 3 dá tempo sim. A gente vai ter o capítulo 3 hoje, pessoal, amém? Não sei se está rápido, mas acho que é um assunto mais tranquilo. Passagem que a maioria das pessoas já conhecem, porque já viu falar sobre o profeta Eliseu, essa passagem, né? Onde a carruagem de fogo passa, então é importante aí. Capítulo 3, vamos lá. O reinado de Jorão sobre Israel. Bom, primeiro, reinou 12 anos e fez o que era mal. Então, novidade nenhuma dos reis de Israel. Começou a reinar em Israel Jorão, filho de Acabe, em Samaria. Apesar de não fazer o que era bom diante do Senhor, foi melhor que o seu pai e também sua mãe, pois tirou a coluna de Baal que seu pai fizera, mas se contaminou com os demais pecados de Jeroboão, que fez Israel pecar. Então toda vez que falava que foi um pouco melhor que Acabe, eles lembravam de Jeroboão, que foi quem instituiu os cultos a Baal, logo na sequência, né? Tudo bem que foi infundido pelas mulheres lá, lembra de Salomão, mas Jeroboão fez os 2 altares lá em Dan e Betel. Então o que acontece? Quando fala que ele foi melhor que o pai, mas volta lá para o princípio, fala de Jeroboão, ok? Só para todo mundo entender. Acas foi quem assumiu o trono depois da morte de Acabe, mas como ele morreu e como não tinha filho, seu irmão assumiu, portanto também filho de Acabe. Então lembrando aqui que esse camarada é filho também de Acabe e irmão, né, do antigo rei, não filho dele que assumiu. Eu acabei de comentar com vocês, só frisando novamente. Eliseu prediz vitória sobre Moabe. Vamos lá do versículo 4 até o 10. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Veja aqui que o povo de Moabe pagava para o rei de Israel tributo. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão
Ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei e serei como tu és, o meu povo como o teu povo, mas os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? E respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não via água para o exército e para o gado, que os seguiam. Então disse o rei de Israel: Senhor, ó Senhor, chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe? Então aqui chegaram em determinado momento, não tinha água. Vamos entender um pouquinho aqui da história. O que acontece? Edom, em determinado momento, eles constituíram um rei, né? Era uma cidade, era uma das tribos que tinha sido tomada pelo povo de Israel, né? Naquela época de Israel e Judá, tomaram essa terra, depois perderam, eles constituíram um rei lá, e agora eles vão para essa guerra, né? Jorão pede ajuda do rei de Judá, e também chama aqui, tem estudos que falam que seria como se fosse um governador aqui de Ecrom, tá? Só para vocês terem uma ideia aí. Então o que acontece? Importante ressaltar que o rei de Moabe, que estava subjugado a Israel, desde o tempo do rei Onri, que era o pai de Acabe, agora queria eliminar o domínio político de Israel sobre eles. Quer dizer, viu que morreu Acabe, o que ele fez? Ele quis tirar esse domínio e parar de pagar tributo. Naquela época, quando um povo ficava subjugado ao outro, tinha que pagar tributo. Era assim, o povo de Israel vai ficar assim em determinado momento, eles vão ter que pagar tributo para a Síria. E aí, quando eles deixam de pagar, é que gera o cativeiro assírio. Eles deixam de pagar, vão buscar ajuda do Egito. O rei da Síria descobre e fala: então tá bom, você vai buscar ajuda lá no Egito, espera um pouquinho, vai lá e pumba. Então a história começa assim. E depois o povo de Judá com a Babilônia, a mesma história se repete. Também vai buscar ajuda lá no Egito, e aí dá aquela confusão toda que nós vamos ver lá na frente. Por Josafá possuir um parentesco com pessoas ligadas ao trono do reino do norte, por meio do casamento de seu filho Jeorão com Atália, filha de Acabe, era possível presumir que ele estaria disponível como aliado. Então, muito possivelmente, aqui ele ir como aliado seria por conta do filho dele estar casado com a filha de Acabe, com Atália. Então, nós vamos ver lá depois do capítulo 8, mais para frente aí. Amém? Como Edom tinha sido adicionado ao território de Judá, como resultado de uma guerra anterior, Josafá propôs que ele e Jorão marchassem através de Edom para atacar o território moabita. Essa rota evitaria as fortalezas dos moabitas, da fronteira, e provocaria um ataque de sua retaguarda. Então, tudo estrategicamente passando por Edom. Amém? Diante da ausência de água, Josafá pergunta se não haveria algum profeta do Senhor para que se pudesse consultar. Então veja que tudo que acontecia naquela época, consultava o seu profeta. Era algo difícil de se resolver, consultar o profeta. E aqui, qual que era a dúvida do rei Josafá? Vamos morrer aqui, vamos com uma guerra dessa, morrer de sede, brincadeira, né? Sair com um pelotão, com armamento, com um monte de coisa, mas a água era fundamental, não só para ele, mas para o gado, para alimentar os cavalos, enfim, tudo que era usado na guerra. E logo um dos servos do rei de Israel disseram que possuía um, chamado Eliseu, um profeta que deitara a água sobre as mãos de Elias, ou seja, que o servia. Falou: tem um profeta aqui, Eliseu, que deitava a água sobre as mãos de Elias, ou seja, que servia a Elias. Amém? Assim os reis desceram para falar com Eliseu, mas a resposta dele não foi nada agradável. Imagina, Elias respondendo para o rei de Israel, sabia que era um rei mau. Vamos ver a resposta dele aí, versículo 13 até o 17, vamos ver aí. Vamos lá. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Opa, olha o que ele fala. Eu tenho que ver contigo, não tem nada a ver com você, meu amigo. Presta atenção. Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para o entregar nas mãos de Moabe. Ele já mudou de conversa. Você vê que aqui, o cara falou: vai perguntar para o rei, para o Deus do teu pai e da tua mãe, lá para o teu pai Acabe, para Jezabel, vai perguntar para os deuses dele, que você vai me consultar. A resposta era essa. Só que ele já desconversou e falou: não, mas foi Deus que mandou chamar os 3 reis aqui para morrer agora. Olha como o cara era esperto, né? Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou,
se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, olha só o que ele fala, não te darias atenção, nem te contemplaria. O que ele fala aqui? Se não fosse o rei Josafá de Judá, meu irmão, eu nem estava te dando ouvido, eu nem estava te respondendo. Como quem diz, fala com a minha mão aqui, como o pessoal brinca aí, né? Ele não ia nem conversar, ele só estava atendendo o rei, porque o rei Josafá estava junto, que era o rei de Judá, e que era um bom rei. Presta atenção. Ora, pois trazei-me um tangedor, um cara que tocasse lá a harpa, coisa e tal, né? Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Esse lhe disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, e o vosso gado e os vossos animais. Presta atenção, que maravilha que é essa. Meu, os caras estão com sede. Ele fala, meu, você vai ver o vento, você vai ver a água correndo. Presta atenção. É uns milagres que, olha, isso aqui para ministrar no domingo é para todo mundo levantar da cadeira e sair correndo. Falar, meu Deus, tomar posse dessa palavra mesmo. Porque presta atenção, você não vai ver, só vai ver o vento, você vai ver a água rodando, mas quando você vê o negócio está cheio de água. Quer dizer assim, ó. Milagre só para viver, não dá para explicar. Não dá, esse não dá, não tem nem como explicar. Presta atenção como é lindo. Primeiro Eliseu mandou chamar no tangedor para criar e fazer o quê? Uma atmosfera de milagre, né? De adoração, para ter a revelação do Senhor. Isso é muito importante. Quem te fala hoje no culto? Por que a gente pede o louvor antes? Às vezes as pessoas não têm noção do que é. E eu sempre que toco o louvor, eu me emociono demais, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus habita no meio do louvor. Ele está preparando o ambiente, porque veja o que Eliseu fez, ele preparou o ambiente para que o Senhor pudesse falar com ele. Então ele criou um ambiente de adoração. Chama um tangedor aí, vamos buscar adoração para ver o que Deus tem para falar. E é isso que nós vemos todo domingo na igreja, né? A gente ouve o louvor, cria aquele ambiente de adoração, e aí vem o sacerdote, entra e traz uma palavra fresquinha do céu. É lindo demais, né? Para ter a revelação do Senhor, e claro, foi muito mais do que pediram, né? Deus mandou água e também entregou o povo de Moabe na mão deles. Quer dizer, não só a água que eles tinham pedido, né, para sobreviver, mas ainda entregou o rei de Moabe na mão deles. É lindo demais. E assim o Senhor feriu todas as cidades fortificadas, e pela manhã, quando entregavam ofertas de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. Você imagina, o cara levanta no outro dia seguinte, quando olha, só vê aquela água descendo. Fala sério, não vê chuva? Ô meu amigo, você não vê chuva e vê aquela água rodando? Fala sério, né? Olha, realmente é lindo demais, né? A derrota de Moabe, vamos lá do versículo 21 ao 24 para a gente fechar aí. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados a posto nas fronteiras. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles águas vermelhas como sangue, e disseram, isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um com o outro. Agora, pois, a presa, né, deve ser, te apressa ao Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os que fugiram diante deles, e entraram os israelitas na terra, e também ali feriram aos moabitas. Então, olha só, eles olharam de manhã e viram como se fosse sangue, achou que os reis tinham brigado entre eles, o que também não seria novidade, né? Achou que eles estivessem brigando entre eles, e aí foram para lá. Quando chegaram lá, o povo estava esperando ele, e como o Senhor tinha falado que era da vitória, evidentemente era vitória para aquele povo maravilhoso, né? A água vermelha parecia sangue, e o rei moabita pensou que os inimigos tinham brigado uns com os outros, porém seu erro custou muito caro, custou a vida de muitos ali. Aqui o inimigo moabita estava completamente confundido, e assim as cidades foram arrasadas, entulharam e tamparam as fontes de água e cortaram árvores. Somente uma cidade ficou com muros, que é Kiriat Arazete. Mesmo assim a cercaram e feriram. Vendo o rei que estava perdendo a batalha, tomou 700 homens para ir contra Edom, porém não puderam com eles, quer dizer, nem com o povo de Edom, que era menor, eles não puderam com eles. Presta atenção. Então tomou seu filho primogênito, que iria reinar em seu lugar, e entregou em holocausto como um ato de desespero. Olha o cara,
a adoração ao Deus Baal, que o cara fez, viu que estava perdendo, viu que a situação estava apertando, o que ele fez? Foi lá, pegou o filho dele, primogênito, foi lá, pumba, e entregou em holocausto, achando que isso poderia trazer, né, vitória para ele. Ele sabe que os moabitas, os amonitas, essa prática de matar, o Deus Moloque e coisa e tal, era muito comum para eles. Então aqui a gente pensa que, né, o povo de Israel não tinha essa cultura, nós não temos essa cultura, mas lá para eles era algo normal. Então o cara pegou como se estivesse pegando o precioso dele para o Deus Moloque, né, para que pudesse dar vitória para ele. Então muito punk essa história aí. O povo de Israel ficou tão indignado com essa atitude que se retiraram para suas terras. Quer dizer, aquilo chocou, né, evidentemente, todo o povo de Israel. Viu o cara entregar o próprio filho em holocausto ali, sendo que o povo entregava cordeiro, né, entregava um gado, tinha todo aquilo que a lei de Moisés determinou para o povo, e aí viu um camarada fazer um ato desse aí. Aquilo chocou o povo de tal forma que foram embora, porque já tinham perdido a guerra também, né. Veja que ele sentou lá com 700 homens enfrentar até Edom e não conseguiu. Então, quer dizer, o povo foi embora, cada um para sua casa ali, porque o negócio realmente foi feio. Mas ali o Senhor entregou os moabitas na mão do povo de Israel, de Judá, né? Enfim. Mas a guerra a princípio era com Israel, porque eles pagavam tributo para Israel. E Judá foi simplesmente ajudar lá eles, amém? Então, glória a Deus, pessoal. Isso aí nós vimos aí então até o capítulo 3, e aí na quarta-feira a gente volta ao capítulo 4, 5 e 6, em nome de Jesus. E nós vamos até, interessante, ó, presta atenção, até o capítulo 14, nós vamos no livro de Reis até capítulo 14, versículo acho que 20. Do 20 nós vamos lá para o livro de Joel, vamos estudar o livro de Joel, voltamos para o capítulo 14, versículo 21, aí depois vamos para outro livro, então vai ser show de bola, nós vamos passear bastante na Bíblia nesse ano. Então presta atenção, fica ligadinho hoje. A gente viu alguns profetas, vimos aí o final do processo aí com Elias e entrando Eliseu. No livro de 1 Reis a gente vê lá a afronta dele com Jezabel, com Acabe, e agora no livro de 2 Reis praticamente entra a história do profeta Eliseu aí. Então tem muita coisa para a gente ver aí que vai acontecer, amém? Então espero vocês na quarta-feira aí para a gente ver o restante dessa história maravilhosa, amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus e abençoar todos que estiveram comigo aí, né, que estiveram com a gente aí ligadinho, amém? Feche seus olhos aí um minutinho, vamos orar em nome de Jesus para que o Senhor, né, campe os teus anjos ao nosso redor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, por essa palavra, por esse estudo que nos foi ministrado nesta noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, toca cada um, Pai, que viu aqui ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, toca, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, que essa palavra venha se multiplicar, esse estudo venha se multiplicar, Pai, com cada um, Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento, Pai, para que essa palavra fique cravada e possa ser multiplicada, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos a vida de cada um nesta noite, Pai, e eu envio os teus servos para viver uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Não se esqueça, amanhã o programa Palavra do Dia, às 8h30 da manhã, espero todos vocês aí ligadinho. Quem perdeu, entra lá no Bispacari, dá o like lá, deixa marcado, tudo que foi de programação vai receber no teu celular, pelo YouTube, é super prático também. E não se esqueça que começa quarta-feira, propósito, né, do Salmo. Eu espero vocês aí. Amanhã nós vamos estar passando o link. Viu que deu 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, não recebeu o link? Chama a gente no WhatsApp da igreja, 11 970 13 8161. É isso aí, pessoal. Um grande beijo e tchau, tchau.